Oi, turminha! Estamos de volta. Hoje temos mais uma aula de geografia aqui nesse canal, onde temos nos encontrado sempre, onde foi o nosso principal ponto de apoio, né? Foi o nosso principal ponto de compartilharmos, né, conhecimento durante esse ano aí. Já estamos chegando na retinha final do ano 2021, do ano letivo de 2021. Já estamos chegando lá no finalzinho, com a sensação de dever cumprido, com o coração grato, né, porque conseguimos, né, chegar aí no final, conseguimos que o ensino ele se ele pudesse chegar até você, que ele pudesse chegar a cada casa, a cada aluno, né, da nossa rede municipal. Então eu fico muito feliz, né, tá chegando na retinha final, estamos chegando lá no finzinho do ano, no finalzinho do ano. E não poderíamos, né, parar por aqui. Vamos continuar as nossas aulas ainda temos mais algumas semaninhas por aí. E eu vou pedir que você pegue o seu livro, né, nosso companheiro, aquele que nos acompanhou durante essa jornada. Pega o seu livro, que nós estaremos aqui, né, falando um pouquinho mais sobre as regiões do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a nossa querida e tão linda e tão maravilhosa região Nordeste. E para isso, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa região Nordeste, a sua localização, a sua população, a economia, né, como é o setor econômico da nossa região. Vamos falar, né, vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a seca, né, no Nordeste, por conta do clima que aqui existe. Então, com o seu livro em mãos, vamos lá, vamos ir acompanhando aqui nessa aula de hoje. Eu peço que você abra o seu livro na página 128. Vamos abrir aqui o nosso livro, eu estou procurando aqui o meu. Deixa eu só, aqui está chegando lá. Página 128. Então, abra o seu livro aí na página 128, para que nós possamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a região Nordeste. A região mais bonita do Brasil, né? Vamos ser sinceros. É a região que nós moramos, a região que nós vivemos, é uma região muito bonita. E aí, né, falando aqui sobre a região Nordeste, a região Nordeste ela é formada pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. E é a segunda região com maior população no país, com aproximadamente 56,1 milhões de habitantes, em uma área de cerca de 1 milhão, né, um pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então, nós temos aqui, né, a nossa região, né, região Nordeste. Nós podemos ver aqui, deixa eu mostrar aqui no mapa. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Essa de azul, essa parte pintada de azul, é a parte da região Nordeste, a parte que compõe a região Nordeste. E aqui nós podemos ver apenas a parte da região Nordeste com seus estados, os seus 9 estados, porque a região Nordeste ela é formada por 9 estados, tá bem? E aí, né, nós vimos aqui no mapa onde está localizada a região Nordeste, banhada por praias, belíssimas praias, né? Aqui na região do litoral, nós temos praias muito bonitas, que atrai bastante turistas, né, para a nossa região aqui. É uma região, eu posso falar, uma região assim, muito rica, né, em recursos naturais, em belezas naturais. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens do Nordeste. Vamos ver um pouquinho sobre essas paisagens do Nordeste, como é composta essas paisagens, porque nós vivemos também em uma região que tem algumas contradições, né? Umas paisagens que contradizem, uma seca, com a região do litoral. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Olha só, nós temos aqui duas imagens. Aí na página do 128 você pode ver isso. Essas duas imagens, tá bem? Essas duas imagens aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, que mostram, né, duas paisagens da região Nordeste. Na primeira, né, nós podemos ver, né, uma vista da Mata Atlântica, no município de Salvador, na Bahia. Né, nós podemos ver a Mata Atlântica, né, uma vegetação bem bonita. E na segunda imagem nós podemos ver a Caatinga, no município de São Lourenço do Piauí, lá no estado do Piauí. Então nós podemos ver o quê?
que a região Nordeste ela tem essas duas contradições em formações vegetais, né? Tem essas duas contradições, onde nós podemos ver uma área com uma vegetação, né, de mata, uma vegetação de mata muito bonita, e uma área com a vegetação de caatinga, ou seja, uma vegetação seca. Isso acontece porque na porção litorânea do Nordeste, as chuvas elas são mais frequentes, né, por causa da umidade proveniente do Oceano Atlântico. Essas condições favorecem o desenvolvimento da mata atlântica, como nós observamos na primeira imagem e aqui no livro na foto A. Já no interior da região Nordeste, mais adentrando lá a região Nordeste, as chuvas elas são escassas e ocorrem em apenas alguns meses do ano. Aí se desenvolve a caatinga, que é uma formação vegetal adaptada à escassez de água, conforme a que nós estamos vendo aqui, e aqui vocês podem ver na foto B. Essas duas fotos aqui, essas duas fotografias aqui, são do mesmo lugar, né, da mesma região, porém uma onde predomina um clima onde nós temos mais chuvas, né, e assim fica mais fácil o desenvolvimento dessa vegetação. E na outra foto, em um clima mais seco, né, na seca, onde tem a parte mais seca do sertão, né, esse clima mais seco, onde pode acontecer a falta, né, de chuvas durante uma boa parte do ano, tá bem? E assim nós vemos essas duas contradições na região Nordeste do nosso país. Agora vamos falar um pouquinho sobre a seca na região Nordeste. A seca ela afeta, né, há muito tempo a região Nordeste. Em uma extensa área do interior do Nordeste, que é denominada de polígono da seca, olha só, essa parte aqui que está em laranja, né, essa cor mais forte, é chamada de polígono da seca. A quantidade de chuvas que ocorre ao longo do ano é bem menor que em outras porções da região, como no litoral. Em alguns anos, a quantidade de chuva diminui ainda mais, havendo épocas em que não ocorre em que não ocorre essa chuva, caracterizando o período da seca. Então existe, né, em um certo período do ano, que é a maior parte do ano, né, onde há pouca ou nenhuma chuva, ficando essa região, essa porção da região mais seca, essa porção da região com uma seca, né, que acaba afetando muito a vida das pessoas que vivem nessas localidades. Essa parte da região Nordeste, nós podemos ver aqui destacado, é chamado de polígono da seca, né, o polígono da seca, fica em uma área onde predomina esse clima mais seco do Nordeste, onde tem pouca chuva, diferente das outras áreas, né, da área do litoral, onde há um predomínio maior de chuvas por conta, né, dessas correntes vindas do oceano, dessas umidades vindas do Oceano Atlântico. Então, a região Nordeste ela é conhecida, ela é bastante conhecida, né, como uma região seca. Ela é conhecida no Brasil, no mundo, né, como uma região pobre por conta da seca, né, que afeta da falta de chuva, da escassez de água, que afeta a vida das pessoas, a vida da população. Então, é uma região, né, de clima, onde tem a maior parte de clima seco e, né, nós podemos ver aí, é muito típico da região Nordeste, essa vegetação aí de caatinga, né? Pegou uma vegetação de caatinga, a gente já pensa logo na região Nordeste, porque é muito típico, muito característico dessa região. Quando ocorre o período da seca, né, que acaba prejudicando muito a população, a produção agrícola e a criação de animais eles são prejudicados pela falta de água. Nessas situações, muitas pessoas migram do interior para as outras áreas do Nordeste, ou até mesmo para outras regiões do país. Isso aconteceu muito na década de 1960, 1970, quando houve uma seca muito intensa na região Nordeste. As pessoas estavam sofrendo muito com essa seca. E aí muitas pessoas migraram, saíram do interior do Nordeste, foram viver tanto na região do litoral, como em outras regiões do país. Foram embora principalmente para a região sudeste do país. Então a seca ela prejudica muito, ela prejudica a criação de animais, ela prejudica a agricultura, ela prejudica a vida das pessoas, né, que vivem ali. E aí nós temos muitas músicas, né, que destacam, que falam sobre essa seca do Nordeste, muitas músicas que falam sobre o sofrimento do nordestino que vive nessa área, nessa região mais seca,
né, que fala sobre o sofrimento desse povo que foge, né, desses problemas, foge da falta de chuva, foge dessa seca e vão viver em outras áreas do Brasil, em outras regiões do Brasil. A fim de diminuir, né, os impactos da estiagem, são construídos aí açudes e cisternas para abastecer a população. Então, muitas obras do governo, né, criadas pelo governo federal, né, para amenizar o impacto da seca no Nordeste, como, por exemplo, a construção de açudes e a construção de cisternas, né, é desenvolvida aí pelo interior do Nordeste, principalmente nessas regiões mais secas. Aqui nós podemos ver aqui nessa foto uma cisterna, né, construída aqui, olha, próximo de uma casa. Nessa cisterna é armazenada a água da chuva, né, quando tem a chuva é armazenada a água ali. E que as pessoas podem consumir, né, durante algum período do ano, né, durante alguns períodos do ano. Então, em muitas casas, nessa região onde é mais seca, nós podemos ver, é muito característico a construção dessas cisternas, né, ou de açudes, né, de reservatórios de água, para que abasteça essa população tão sofrida da nossa região, né, do Nordeste. Mas, não só de seca vive o Nordeste, nós vamos falar um pouquinho sobre a população, né, da nossa região e depois nós vamos falar sobre a economia do Nordeste, né, que é uma economia que tem crescido bastante nas últimas décadas aí. Então, abra o seu livro aí na página 131. Abra o seu livro aí na página 131. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a população. Segundo o IBGE, a região Nordeste ela possui cerca de 56 milhões de habitantes, que representa cerca de 27% da população total do Brasil. A maior parte dessa população concentra-se nas capitais estaduais, principalmente na faixa litorânea, ou seja, na área banhada pelo Oceano Atlântico. A maioria das capitais do Nordeste, a maior parte das capitais do Nordeste, elas estão aqui, olha, no litoral, né? Ou melhor, todas, a maioria, só não Teresina. A maioria das capitais do Nordeste, elas estão aqui no litoral do Brasil, no litoral nordestino. E essa é a região mais populosa do Nordeste. Essa é a área mais populosa da região Nordeste. As pessoas se concentram a isso, por quê? Por conta da oportunidade de trabalho, fugindo da seca lá do interior, né? Então, a maior parte da região está concentrada aqui, principalmente nas capitais dos estados do Nordeste. Olha só aqui, olha, essas cores mais fortes, vocês podem ver aí no seu livro também. Né? Essa região aqui com essas cores mais fortes é onde está a população concentrada, a maior parte da população nordestina. Existem também outros fatores, né, que contribuíram para isso, né, outros fatores que contribuíram para essa localização, para essa população estar concentrada nessa região. Eu vou falar um pouquinho sobre o fator histórico. Você pode acompanhar aí a leitura comigo da página 135, essa parte aqui embaixo. A história da colonização do país contribuiu para a concentração da população na faixa litorânea dessa região. A colonização do território brasileiro, a partir do século XVI, teve início com a fundação dos primeiros povoados na faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Ao longo dos séculos, esses povoados cresceram e se tornaram grandes cidades, concentrando atualmente a maior parte da população da região. Então, a migração de pessoas vindo do interior também propiciam a elevada concentração populacional da faixa litorânea. Então, tudo começou lá quando o Brasil foi descoberto, lá na época da colonização do Brasil, onde a primeira região descoberta, né, foi o Nordeste, claro que não era Nordeste ainda, e as primeiras cidades, elas se concentraram nessas regiões nordestinas, né? As primeiras cidades, as cidades históricas, né, as primeiras colonizações, as primeiras vilas, elas se concentraram no litoral nordestino. Isso aí atraiu o quê? Boa parte da população para aí, né? Então foi uma região que se desenvolveu, se destacou mais rapidamente, por isso que a maior parte da população vive aí. E assim, né, tem também, né, a questão da seca, as pessoas que fogem da seca para essa região do litoral. Por isso que é a região onde tem a maior concentração populacional do Nordeste. E aí, como eu falei anteriormente, não só de seca vive-se o Nordeste, né, não só da pobreza, né, que se fala muito aí pelo Brasil, mas nós temos uma região que se destaca bastante na economia. E é isso que nós vamos ver agora. Abra aí o seu livro na página 133. Nós vamos falar um pouquinho sobre a economia da região Nordeste.
As atividades econômicas que se destacam, né, desenvolvidas no interior da região Nordeste, estão voltadas principalmente para a agropecuária, ou seja, para a agricultura e para a pecuária. Né? Se destaca bastante aí, né, a agropecuária na região Nordeste. Na pecuária, destaca-se a produção de caprinos, ovinos e acinos. Em algumas áreas do interior nordestino, a agricultura vem ganhando força com a utilização de técnicas de irrigação, que é necessária devido ao regime irregular de chuvas na região. Então, como assim, professora, se desenvolve a agricultura pecuária se é uma região muito seca? Como eu falei, né, muitas políticas, né, de desenvolvimento para essa região surgiram, muitos programas do governo surgiram nessa região, principalmente, né, para abastecer essa população que sofre tanto com a falta de água. Então, a agricultura ela vem ganhando força em algumas regiões, algumas áreas, ou melhor, algumas áreas da região Nordeste, porque muitas técnicas de irrigação estão sendo desenvolvidas, muitas técnicas de irrigação estão sendo desenvolvidas, principalmente por parte do governo, né, para que a qualidade de vida dessas pessoas melhorem, né, para que elas tenham uma qualidade de vida muito melhor. Então, projetos como a transposição do Rio São Francisco, né, desviar a água do rio, levar para outras áreas onde as pessoas, onde há escassez de chuva, e para que essa água abasteça outras pessoas, abasteça outras áreas da região, elas são levadas, né? Então, muitas dessas propriedades com lavouras irrigadas localizam-se ao longo do Vale do Rio São Francisco, é o que eu falei lá da transposição do rio. Nelas, geralmente são cultivadas frutas como abacaxi, uva, manga, melão e maracujá. Então, a água do Rio São Francisco, já que não tem a chuva, vai utilizando ali a água, né, do rio. A água do Rio São Francisco é utilizada para esses projetos de irrigação, para que a agricultura ela se desenvolva aqui, porque é uma região muito rica a nossa. Nós temos extensas áreas de terra e propícias para a agricultura, né? Então, por conta dessa falta de água, dessa falta de chuva, né, acontece muito o quê? A irrigação, né? Muitas técnicas como a irrigação vêm sendo utilizadas para o desenvolvimento da agricultura. Nas atividades industriais, aliás, nas áreas mais próximas ao litoral, além da agropecuária, também são desenvolvidas atividades industriais e principalmente o turismo. Então está aí algo que se destaca muito na região Nordeste, que é o turismo. Nossa região, ela é uma região onde atrai muitos turistas por conter belíssimas praias muito bonitas, muitas cidades históricas, muitas festas também, né, festas tradicionais. Então, atrai bastante. O turismo é um setor da economia que tem crescido muito na região Nordeste, por conta de todas essas belezas naturais que nós temos aqui. Outra área também que tem se destacado é a atividade industrial, né? Destaca-se, né, na atividade industrial, nós temos o destaque para o polo industrial de Camaçari, na Bahia, que reúne algumas indústrias, né, reúne várias indústrias automobilísticas e petroquímicas, né, indústrias de montagem de automóveis, indústria de petróleo, se desenvolve bastante na região ali de Camaçari, na Bahia. Não sei se algum de vocês já passaram por lá e já viram. Né? Eu trouxe aqui algumas fotos, olha só essa foto aqui de Camaçari, né, na Bahia. E aqui nós podemos ver uma área, né, de agricultura, né, sendo desenvolvida, sendo utilizada a técnica de irrigação. Aqui nós podemos ver o Rio São Francisco, olha só. E aí, né, a irrigação, a técnica de irrigação, né, de lavouras com irrigação sendo desenvolvida aqui. E aqui nós podemos ver uma praia maravilhosa, né, da nossa região, né, que atrai bastante turistas e que faz crescer o setor turístico no Brasil. As elevadas temperaturas durante o ano todo, as praias, as construções históricas e a diversidade cultural do Nordeste são atrativos para turistas brasileiros e também de outros países. Então, uma outra área que se destaca da economia do Nordeste é o turismo. No extrativismo mineral, se destaca a exploração do sal marinho nas cidades litorâneas, do gás natural e do petróleo. E no extrativismo vegetal, o babaçu e a carnaúba são os principais produtos explorados, principalmente no estado do Maranhão. Então, diversos, né, no nosso estado, ou melhor, nossa região, ela tem um destaque na economia em vários setores da economia, né? Na agricultura, na pecuária, no extrativismo, no turismo, na atividade industrial. Isso porque uma região grande, uma região extensa,
e que tem, né, crescido bastante devido a muitas tecnologias que têm surgido aí e permitido que áreas, né, que sofria bastante com a seca, hoje pode, né, ter ali um sistema de irrigação. Então, nós conhecemos um pouquinho sobre a nossa região tão linda, tão maravilhosa, que é a nossa região Nordeste. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.